Bem-vindos à segunda parte da aula sobre sistemas computacionais. Nós vimos na primeira parte o conceito de sistemas, né, o que vem a ser um sistema, que é um conjunto de partes, né, que interagem entre si, isso é importante, né, e que essas interações, quer dizer, esse conjunto, e através dessas interações, realiza uma determinada funcionalidade, né. A palavra é um pouquinho melhor do que função, né? Porque função às vezes remete àquelas funções de transferência, né? Da matemática, que é função, a gente chama de função aquela f de x, né, igual a y. O objetivo é evitar um pouco, né, um pouquinho, não é a palavra função, porque é um pouquinho melhor do que, um pouquinho mais complicado do que função, tá? Não necessariamente uma função, não uma relação linear, né, muitas vezes, e normalmente é uma funcionalidade que está no domínio do tempo, né? Uma função não necessariamente está no domínio do tempo, mas uma funcionalidade que é decorrente de um processo normalmente está no domínio do tempo, tá? Implica que ele realiza alguma coisa no domínio do tempo, tá? Então, essa é a ideia dos sistemas, esses são os elementos principais dos sistemas. Nós falamos também que ao definir as partes, né, automaticamente você define uma parte que é interna, que é parte da funcionalidade, que é parte do sistema, e aquela que é externa, que é que não fazem parte, né, mas que estão junto, às vezes, né, junto aquelas partes. Então, você acaba criando uma fronteira automaticamente ao definir o sistema, tá? Pela própria lógica da natureza, né, praticamente você não tem nenhum sistema, desculpe, que seja 100% isolado, né? Ah, pela própria definição, né, da ideia do que vinha a ser sistema, ela é um sistema que o sistema ele realmente está num contexto de um ambiente, né, necessariamente, tá? Talvez o único sistema isolado mesmo seja o próprio universo, né? Que não tem nada além fora do universo. Mas nenhum outro sistema prático ou real estaria isolado, né, por si só. Quer dizer, não existe uma ideia de sistema 100% isolado, que é diferente do sistema fechado, né? O sistema fechado é um sistema onde você não é um sistema mas que interage com o seu ambiente externo, tá? Mas que ele não troca partes com o seu ambiente externo. Então, esse é um sistema fechado. Tá? Não é necessariamente, aliás, não tem nada a ver com um sistema isolado, que ele é um sistema que não tem interface externa, tá? Interface com o ambiente externo. Tá? Então, essa é a ideia do sistema, e a partir dessa ideia de sistemas, nós temos a hierarquia de sistemas, quer dizer, um sistema dentro do sistema. Então, a ideia toda de sistemas foi dar essa noção de hierarquia, né, e divisão. Através desse processo, nós conseguimos criar as decomposições, pegar um sistema e dividir em partes, e, ao mesmo tempo, a partir de um sistema, ele ser parte de um outro sistema maior, né? Então, você divide os sistemas em diversos níveis, o que permite que você estude um determinado fenômeno, né? Dado uma funcionalidade, você estuda aquela funcionalidade a partir das suas partes e decompõe as suas partes, né? Então, à medida que a quantidade de conhecimento aumenta, você é obrigado a fazer essas subdivisões, né? Então, no início do século passado, né, no 1800 mais ou menos, desculpe, o século retrasado, né, em 1800 mais ou menos, já a ciência já tinha avançado o suficiente para criar as principais subdivisões, né, em diversos segmentos. Até lá, toda a ciência era considerada como sendo uma coisa só, né, porque cabia, porque o conhecimento naquela época cabia dentro de umas pessoas, na verdade, dentro do conhecimento, dentro da área de conhecimento das pessoas, tá? Então, à medida que você vai avançando no conhecimento, você é obrigado a especializar esse conhecimento, porque você não tem a capacidade de compreender em profundidade, né, toda essa quantidade grande de informações ou de conhecimento, tá? Então, isso cria as disciplinas, né? A ideia de sistemas, a teoria geral de sistemas, foi elaborada por uma pessoa chamada von Bertalanffy, que é biólogo, né, e que foi o primeiro a entender essa relação entre elemento e seu ambiente, tá? Então,
foi uma das primeiras contribuições que permitiram definir o conceito de ecologia, conceito de habitat, né, que é do indivíduo, do ser biológico, na verdade, né? A partir daí esse conceito foi estendido em toda a ciência. O próprio von Bettelheim expandiu esses conceitos e aí elaborou a teoria geral de sistemas, tá? Temos assim vários tipos de sistemas, né? Desde os abertos e fechados até, né, os simples e complexos, tá? Então discutimos um pouquinho mais, né, os tipos de sistemas. Especificamos um sistema para a área da informação, que é o sistema de informação. Dentro do sistema de informação, a gente tem uma visão, uma coisa bem mais específica, né? Onde o elemento manipulado no sistema de informação é a informação, né? Então, as interfaces que entram e saem são entradas e saídas de informações. As partes que compõem esse sistema são partes que trabalham a informação, né? As principais categorias de partes no sistema de informação hardware, software, né, e pessoas. Tá? É um pouco diferente de sistemas computacionais. O sistema computacional é mais focado só em hardware e software, né? Tá? Mas não deixa de ser um sistema de informação. Então, a palavra hardware e software foi usado aqui no sistema de informação para não é no sentido estrito, é no sentido mais abrangente. Tá? Qualquer coisa que trabalhe fisicamente o hardware ou fisicamente ou execute fisicamente o software é parte do sistema de informação. Tá? E uma parte importante são as pessoas, né? Normalmente, em qualquer sistema de informações utilizado por nós, na sociedade humana, envolve pessoas, tá? Isso é por definição praticamente, tá? Ou é um usuário, a pessoa é o usuário, ou a pessoa é especificador, né, desses sistemas de informação e que fazem manutenção, operação desses sistemas. Quer dizer, o sistema precisa das pessoas para funcionar, né, para continuar funcionando e para continuar evoluindo, para poder se adaptar. Tá? Exemplos de sistemas complexos, quer dizer, um item aqui especificamente de sistemas complexos, que a gente detalhou. Primeira coisa importante é não confundir os sistemas complexos com sistemas complicados, tá? São conceitos distintos, tá? Então, sistemas complexos é uma classe de sistemas, né, foi definido, é uma definição formal, uma classe de sistemas cuja característica, ela tem algumas características importantes nesses sistemas. A principal delas é emergência, né? Que é o seguinte, quando você forma esse sistema, quer dizer, um sistema formado normalmente com grande quantidade de elementos e com um tipo de conexão, né? A partir desse formato, a partir dessa interação, surge algumas propriedades que não existem, né? Não existiria no elemento individual. Tá? É o caso, então, numa colônia de formigas, por exemplo, né? Você não consegue prever ou analisar o comportamento da colônia analisando somente a formiga. Tá? Então, é o conjunto das formigas, né, e a interação entre elas que cria um determinado comportamento, que cria uma determinada característica, né, que cria o que a gente chama de inteligência social. Tá? Esse é um comportamento emergente. A gente considera isso como inteligência porque, enquanto que uma única formiga não consegue ter algumas características como a adaptação, evolução, né, ao meio ambiente, tá? Uma formiga não consegue, mas o conjunto da formiga, aquela quantidade, né, a colônia de formigas consegue. Tá? Então, são atributos que surgem a partir da interação, a partir dessa rede, a partir da quantidade de elementos. Tá? Tem aplicações muito importantes na computação, tá? Esses fenômenos. Por exemplo, o estudo de autômatos celulares também envolve algumas coisas de sistemas complexos. Teoria de jogos também, né, envolve sistemas complexos, porque a partir de regras, né,
a partir de regras, que é um dos elementos, né, da regra e da interação, surgem determinadas relações entre os participantes, né, os elementos participantes, que criam um determinado fenômeno para o conjunto. Né? Essa é uma característica de teoria dos jogos. Tá? Quais são as regras? Eu jogo mais focado nas regras, né? E no comportamento individual para criar o coletivo. Então, todo esse estudos envolvendo a relação entre o indivíduo, as regras e a interação, né, é da área de sistemas complexos. Tá? Então, o cérebro, outro exemplo interessante. Tá? Você tem todo um neurônio já estudado há décadas, né? Quer dizer, nós não temos mais não temos mais dúvidas em relação ao comportamento do neurônio por si só, né? Tá? A célula básica nervosa, que é o neurônio, tá? Mas a partir do conjunto, né? A partir da interação entre os neurônios, se cria fenômenos como o mente, né? Consciência, entre outros fenômenos, né? Que você não consegue explicar a partir do neurônio, né? Esses comportamentos, a psicologia, todos esses fenômenos, né, psicológicos e sociais decorrentes dessa relação entre o neurônio, né, isso bilhões de neurônios, na verdade, dentro de um único órgão, né? Mesma coisa acontece com os fenômenos sociais, né? Você pega um monte de pessoas, indivíduos, né, num contexto onde você tem uma interação, né, e algumas regras de interação, e a partir daí você cria fenômenos da multidão, né, fenômenos de massa, que é diferente do comportamento individual. Então são coisas interessantes, né, que é o campo de estudos da área de sistemas complexos. Bom, é isso. Então, algumas complexidades, algumas são organizadas no sentido de você poder bem uniforme, né, a sua formação. Outras são mais aleatórias, né, são baseadas em processos aleatórios. Tá? As principais características são propriedades emergentes, né? O comportamento é uma característica, o comportamento é coletivo, né, principalmente auto-organização, né? A auto-organização ele é um pré-requisito, tá? Porque no conjunto, se ele não se auto-organiza, ele não gera um comportamento emergente, aliás, sequer gera um comportamento, né? Tá bom? Evolução e adaptação, né? Formação de padrões e dinâmica tipicamente não linear, tá? Então, tem vários tipos de relacionamentos, tá? Relacionamentos não estáticos, não necessariamente dinâmicos, tá? Então, alguns relacionamentos estáticos podem gerar comportamentos complexos, tá? Comportamento emergente. Relacionamentos não lineares, relacionamento com memória, né? Relacionamentos com realimentação, tá? O cérebro possui um relacionamento com memória, né? Aquela sinapse, ele possui uma memória também. Alguma coisa, a diferença entre complexidade e teoria do caos. A teoria do caos é um processo determinístico, né? Matematicamente determinístico, porém extremamente dependente dos parâmetros iniciais. Muito sensíveis, né? Tá. Alguns exemplos. Sistemas auto-organizáveis, né? Definimos como esses auto-organizáveis, é uma característica importante dos sistemas complexos, né? Realizações de insetos sociais, né? E assim por diante, tá? Ordem, normalmente a emergência, né? A característica de emergência, ele decorre dessa auto-organização, né? Sem esse controle central. Da mesma forma que o nosso cérebro, né? Não tem um controle central nesse cérebro. Redundância, adaptação, todas características decorrentes desses sistemas auto-organizáveis. A rede complexa é uma característica importante, porque existe alguma conexão entre os elementos que determina a característica de gerar um comportamento complexo, né? Tá? Então, são todas a topologia de rede, ele pode ser determinante no processo de criação de um comportamento emergente, ou comportamento na área de sistemas complexos, tá? E para isso a gente chama essas redes de redes complexas,
algumas topologias, né? Colaboração entre cientistas, internet, uma outra rede complexa, certo? Então, teoria de sistemas, né? A gente apresenta aqui a teoria de sistemas justamente para dar uma visão, né, da importância dos seus componentes, né, da importância de comportamento de cada um dos componentes e a importância da conexão entre esses elementos, da topologia dessa conexão, para gerar alguma coisa nesse conjunto e analisar esse elemento como um conjunto. Tá? Então, na ciência, a gente usa para decompor, né, que são coisas que já existem. O objetivo da ciência é estudar aquilo que já existe. E aí a gente utiliza a decomposição para fazer essa abordagem em profundidade. Na engenharia e na computação, nós usamos a teoria de sistemas para construir coisas, né, para compor. Né? E aí, na composição, isso significa que a gente vai tentar criar primeiro os seus componentes, né, fazer esses componentes interagirem entre si, tá? E a partir desse processo de vários componentes, né, e a sua interação, criar sistemas computacionais, criar sistemas que fazem alguma coisa, que criam um produto ou um comportamento, uma funcionalidade. Lembra da sistemas, né? Que é uma função que tem algumas propriedades, né, específicas. Tá? Então, quando a gente estuda sistemas computacionais, a gente tenta entender quais são as características mais importantes do componente. Quais são as características ou topologias importantes da rede que conecta esses componentes computacionais? E qual é o efeito final que nós queremos produzir? O que nós queremos que esse conjunto todo faça? Né? Então, esse é um processo um pouco diferente de construção de um software. Né? É uma construção de hardware, porque você tem que saber quais são os componentes. Normalmente, os componentes de hardware envolve produção, fabricação, né? É mais ou menos padronizado também. Tá? Agora, como compor? Né? Que elementos eu devo escolher? Como eu devo fazer as conexões? Tudo isso ele impacta no resultado final do comportamento desse sistema. Tá? É por isso que a gente estudou antes os sistemas paralelos, tá? Porque o paralelismo ele é um pré-requisito, né? Para você entender a composição, a distribuição de tarefas e a composição que você tem que desenvolver para gerar um sistema computacional. Tá? Porque o sistema computacional, em princípio, são todos sistemas paralelos. Né? Tá? Mas a forma de você interligar vai determinar o comportamento desse conjunto. Tá? Então, essa é a importância de entender, né, todo o processo computacional. Desculpe, todo o processo envolvendo a teoria de sistemas. Tá? Então, para nós, a teoria de sistemas é um processo construtivo. Tá? Então, é importante vocês entenderem, porque a partir desse entendimento do que é um sistema, é que a gente vai conseguir criar, né, vai ser um bom arquiteto de sistema, na verdade. Né? Tá? A gente não pode esquecer também que, à medida que vocês vão evoluindo profissionalmente, vocês vão subindo de nível, né, sobre a abstração que vocês vão aplicar. Tá? Enquanto você está trabalhando em programação, você está trabalhando com uma abstração, né, do computador. Normalmente é uma abstração que é entregue pelo sistema operacional. Então, aquilo que você enxerga, você está fazendo um programa com os elementos que você enxerga, né, através da linguagem de programação, você enxerga um sistema operacional. Tá? Você tenta ver como é que seu programa está sendo executado, como é que ele está sendo dividido, né, como está sendo colocado em execução pelo sistema operacional. À medida que sobe a abstração, você começa a ver como é que eu posso colocar isso, por exemplo, é um sistema que está na internet, então pelo menos tem duas partes, uma parte que está no navegador, né, que está no usuário, e uma outra parte que está no servidor, né, que está na nuvem. Tá? Então, e aí, como é que divido isso, as tarefas? Né? Como é que eu faço essa distribuição? Qual é a forma mais eficaz, né, de trabalhar com isso? Então, você já está trabalhando com uma abstração um pouquinho mais de alto nível, que envolve uma distribuição de funções, portanto, já é uma arquitetura paralela, né, e cooperativa, né, de uma forma a dividir as tarefas, uma parte
no servidor e uma parte no usuário. Tá? O que você vai colocar, né, em termos de características ou em funcionalidades para o usuário? Normalmente aquilo que exige uma resposta rápida, né, para não ter que depender de eventuais atrasos na comunicação. A gente chama de latência, né, entre apertar alguma coisa e isso trazer uma resposta. Né? Então, uma latência acima de meio segundo, normalmente, já é perceptível. Então, por exemplo, um game, né? Um game você tem que ter uma baixíssima latência para poder, principalmente game, jogos coletivos, né? Tá? Os microsegundos fazem muita diferença, né? Não sei se você tem essa experiência. Eu também não jogo muito, mas aliás, não jogo nada, né? Para falar a verdade. Mas os gamers costumam comprar aquelas telas, né? Mais rápidas, tempo de resposta mais rápidas. Evitam usar coisas que geram atrasos, por exemplo, né? Então, isso é muito importante para eles, né? Vale a mesma coisa também para. E aí o que acontece? Um game bom, um jogo bom, tem que ter a maior parte do software que roda a parte interativa tem que estar junto ao usuário, tem que estar no local, né? Gerar imagens, né? Reagir às ações do usuário, tem que estar tudo próximo, né, localmente. Então o programa está rodando localmente e algumas coisas são mandadas pela rede, né? Para gerar resultado. Essa é uma divisão muito importante, tá? Essa divisão de tarefas. Então, essas coisas fazem parte do entendimento, né, do que é computação. Tá? Quando você já é um projetista de software mais avançado, você é obrigado a pensar, né, em todo o hardware. Na verdade, você tem que pensar no hardware e no software para saber como é que você vai poder fazer essa divisão. Né? Como é que você vai poder fazer essa distribuição de tarefas entre os diversos elementos envolvidos no processo, tá? Não adianta pensar em usar um supercomputador para gerar imagem, né, para um jogo, por exemplo, uma imagem sofisticada. Se essa conexão é lenta, se a comunicação é lenta, a imagem vai demorar para chegar para o usuário, tá? E isso vai provocar um atraso, um lag, né? Não só um lag, é uma latência, né, no tempo de resposta que pode ser muito ruim para o usuário, tá? Para a experiência de jogos. Mas eu consigo contornar isso, tá? Como é que eu contorno essas questões se você não tem, às vezes, um processamento poderoso o suficiente localmente, tá? É só estudar o paradigma, né, de paralelismo que a gente apresentou, né, na aula passada ou retrasada. Você pode criar várias imagens, vários cenários, né, lá no servidor, usando a capacidade do servidor, tá, capacidade gráfica do servidor, na resolução do usuário, né, e, e mandando esses cenários, essas imagens todas, antecipadamente, né, porque você sabe o cenário onde está o indivíduo, né? Então, você vai mandando antecipadamente, antes dele precisar, do usuário, o jogador precisar. Quando o jogador chegar lá, né, à medida que for avançando, ele vai apresentando essa imagem. No fundo, o que é isso? Vai fazer um cache de imagens. Tá? Você deixa pronto, já vai elaborando, né? Você sabe onde está o indivíduo e sabe que ele não consegue pular de fase, né, instantaneamente, porque tem que cumprir determinadas etapas, e para essas etapas todas você já tem as imagens sendo geradas para o sistema e jogadas, né, enviadas, né, mesmo que a conexão seja lenta, ou, desculpe, não tenha a tempo de resposta necessária, você vai gerando cache, né, localmente. Tá? Então, são coisas, ideias que vocês têm que ter, noções de arquitetura que vocês têm que ter para poder dar uma determinada resposta a uma necessidade. Bom, redes complexas, né? Espinha dorsal de sistemas complexos, tá bom? Anatomia da rede, nós já vimos bastante coisa sobre redes, né? A topologia de redes, tá?
Bom, sistemas computacionais. Então, sistemas computacionais é uma classe, né, de sistema de informação, é um tipo de sistema de informação, então um pouquinho mais específicas, né? Composição de computadores, né, softwares, funcionalidades programadas e pessoas também, né? A gente não pode esquecer as pessoas, que são interligadas através de conexões de comunicações para realizar uma determinada tarefa ou funções, ou funcionalidade, no caso, né? As formas de interação e a flexibilidade e o grau de acoplamento, dependência dos seus componentes, quer dizer, quanto, lembra do paralelismo? A gente definiu não só o nível de paralelismo, também o nível de acoplamento. Quanto maior o volume de dados de informações envolvidos, maior é o grau, a maior necessidade de estarem mais acoplados, né? Mais acoplamento mais forte. Tá? Depende da necessidade e características da aplicação. Tá? A soma de interligação determina também a arquitetura do sistema, né? Tem sistemas internos ou privados, baseados em rede local ou sistemas externos, tá? Baseados em internet pública. Tá? Então, hoje, é possível projetar sistemas computacionais. Tá? Quer dizer, a parte de comunicação é a parte integrante do sistema computacional. Tá? Lembra de um computador? A estrutura de um computador básico? Né? Só para lembrar das primeiras aulas sobre estrutura. Tem o elemento central, que é o processamento, é o CPU e memória. Depois você tem o dispositivo de entrada e saída, né, que basicamente é uma conversão analógico-digital e digital-analógica, dispositivo de armazenamento e dispositivos de comunicação. Tá? Então, são esses elementos que compõem o sistema computacional, um computador, e o sistema computacional são essencialmente esses elementos, né, mais o software, né, e mais as pessoas que compõem as partes de um sistema computacional. Né? Temos sistemas internos e externos. Então, vamos tentar compor alguns exemplos, tá? São exemplos simples, não vamos entrar no mérito de alguns sistemas mais complexos, vamos deixar um pouco mais à frente para avaliação, só para vocês terem uma ideia, né, do que é possível fazer. Tá? Existem diversas formas de interconexão para compor os sistemas, né, hoje em dia. Na rede local, a gente está falando só de sistemas internos, né? O principal é a Ethernet hoje, né? Então, praticamente hoje o domínio é qual o componente dominante hoje, né? Realmente é o PC, tá? À medida que foi evoluindo, né? O microprocessador, né? A tecnologia da quarta geração foi evoluindo e passou a ser dominante. Hoje, praticamente até o supercomputador, né? É feito a partir de microprocessadores, tá? Há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, você ainda tinha mainframes, né, cuja CPU era um módulo, né, não necessariamente implementado usando microprocessamento. Tá? Usava-se outras tecnologias, era possível fazer com transistores, né? Algumas coisas principalmente supercomputadores, eram construídos, né, com um hardware dedicado mesmo, né? Não microprocessadores, né? Usando chips, mas usando de uma outra forma. Tá? Algumas conexões típicas, né? Algumas arquiteturas típicas de sistemas internos, né? A mais famosa de todos é o cliente-servidor, né? Não sei se é da época de vocês, né? Hoje, dificilmente você vê, né? Mesmo na nossa universidade, você não vê mais essa arquitetura. Mas há pouco tempo atrás era comum você ter, dentro de uma empresa, né? Uma rede local interligando todos os PCs, né? E aí, numa parte importante da empresa, tinha um servidor, que na verdade é um PC também, tá? A arquitetura é um PC, só que era um PC um pouquinho mais robusto, né? Tá? Onde tinha mais memória, e aí a impressora, a parte de comunicação externa, né? A parte de documentos, todos eram centralizados nesse servidor. Esse servidor também costumava executar alguns programas de servidor, né? Alguns programas dedicados especificamente para o servidor, principalmente para serviços, né? Software de automação
automação empresarial, tá? Eu não sei se esse é o termo, tá? Mas são softwares que rodam, por exemplo, várias coisas ao mesmo tempo, mas precisa de um banco de dados integrados, tá? É aí que a Oracle, empresas como a Oracle, cresceram bastante, né? Porque vendiam um gerenciador de banco de dados e em cima disso tinha vários softwares, né? Que usavam esse banco de dados central. Por exemplo, né? Então você tinha um PC, né? Como terminal de pessoal de vendas, por exemplo, né? Que faz vendas, né? O vendedor chega e cadastra a venda que ele realizou, ou então vem através do smartphone ou através de qualquer outro sistema, ele introduz a venda que ele realizou. Isso, essa venda, ele tem que ser informado diretamente. Tem um software local, mas ele tem que mandar essa informação do que foi vendido e qual o preço para o servidor, né? Porque o servidor vai concentrar essas informações, são diversos vendedores trabalhando, ele vai concentrando essa informação, e essa informação é importante, primeiro, para mandar as questões de venda para o departamento financeiro, que vai fazer a cobrança dessa venda, né, em termos de dinheiro, tá? Quem vai pagar, como vai pagar, né, tudo isso vai gerar um outro trabalho para a área de finanças. Ao mesmo tempo, a venda sendo realizada, ele tem que retirar, né, esses produtos vendidos do sistema de estoques, né? O sistema de estoque vai lá, marca quais são os produtos que foram vendidos e marca para quem foi vendido. E o sistema financeiro, quando termina de fazer a cobrança e garantir que o dinheiro foi recebido, manda a mensagem para o sistema de estoque liberando aquele produto para que o cliente possa retirar, porque afinal já foi pago, tá? Então todo esse processo que envolvendo várias estações de trabalho, né, e vários tipos de pessoas e várias funções está centralizado, né, no local chamado servidor. Tá? Então, existem softwares que fazem tudo isso, softwares aplicativos, são conhecidos como ERP, Enterprise Resource Planning, né? ERP, essa é a sigla, né? Existem softwares de diversos tipos, né? Para diversos tipos de empresa, tá? Supermercado exige um tipo de software, vendas normais exigem outro tipo de software e assim por diante, né? Concessionária, cada empresa tem um perfil diferente. O banco, então, é bem diferente, né? Então, e o banco foi um dos primeiros a usar esse tipo de software, né? Só que eles trabalhavam já há décadas antes dessa arquitetura cliente-servidor, antes do PC, portanto, eles são centralizados numa outra arquitetura que a gente chama de terminal para hospedeiro, tá? Que existe um computador chamado, um servidor principal chamado mainframe, que é um computador de grande porte. Tá? Então, veja, todas essas características, né, foram evoluindo com o tempo, e isso foi resultado de um sistema computacional local, né? Se quiser, restrito, né, de uma forma interna, digamos assim, talvez seja essa palavra melhor, que melhor descreve, né? Então, quando usava a internet, né, porque à medida que você quando começa a interligar a empresa, as filiais das empresas através da internet, você tem uma necessidade de fazer uma comunicação entre essas diversas redes locais espalhadas, por exemplo, no Brasil, né, geograficamente. Então, a utilização de uma rede externa passou a ser chamada uma rede baseada em intranet, né? Que é uma rede interna. Normalmente, se usa fisicamente a própria internet, mas ele põe uma camada, né, de comunicação, né, privada, que é no caso da internet, chamado VPN, né? Tá? Então, classicamente, né, no sentido antes do PC, né, foi o chamado terminal para hospedeiro, tá? Que hoje voltou a ser utilizado, né? Então, hoje o que nós temos? Nós temos o computador central, né? Por exemplo, cloud computing, né? Que você tem um computador na nuvem, né? Um servidor,
na nuvem, um grande servidor potente, né? E você tem um terminal local, tá? Um smartphone é tipicamente um terminal, né? Tá? Normalmente, a grande capacidade de processamento não está no smartphone, mas está no hospedeiro, tá? A maior parte do processamento, capacidade de processamento do smartphone é usado no processamento local, né? Na necessidade local, principalmente no display, né, que consome muita processamento na computação gráfica, e na câmera, né, que é para fazer processamento da imagem. Então, são duas funções de processamento diferentes, né? Uma coisa é computação gráfica, que é geração de imagem, outra coisa é processamento da imagem, que é lidar com a imagem que vem através da câmera. Tá? São dois tipos de processamento e normalmente exigem CPUs, né, especializados. Hoje, o smartphone está evoluindo para isso, né? Que é diferente de um PC, né? O PC normalmente tem a parte gráfica de apresentação de imagem, mas normalmente não precisa ter um tratamento sofisticado para as câmeras, né? Uma câmera webcam é mais que suficiente, tá bom? Isso é um paradigma de arquitetura muito importante, onde você tem um sistema computacional, um sistema que é projetado para ter duas partes. A parte do terminal, né, onde está pendurado o usuário, e a parte do servidor, tá, que presta o serviço. Tá, normalmente o serviço é dividido nessas dois elementos. E normalmente também você costuma ter um modelo onde você tem um único servidor, ou um único conjunto de servidores, né, e centenas e milhares de terminais. Tá? Alguns modelos interessantes que decorrente disso, né, o Thin Client, quer dizer, o Thin Client significa que é um cliente, né, quer dizer, um terminal magro, né, ou seja, bem enxuto. Nesses sistemas, deixa eu ver se tem aqui o cliente servidor aqui, tá bom. O cliente servidor é o caso de uma rede local, né? Uma época, não faz muito tempo, né? A rede local aqui dentro das empresas, quer dizer, é um modelo bastante popular, é popular acho que ainda hoje na maioria das empresas, né? O Thin Client é usado, né, no sentido de você ter um mínimo hardware, né, no local, tá? Então, em vez de ter um computador, um PC completo, né, com disco e tal, normalmente um Thin Client é basicamente uma entrada, né, uma interface com o usuário, quer dizer, a parte de monitor, teclado, né, e mouse, e processamento e memória local apenas, tá? Não tem armazenamento, né? Mas aí está ligado tudo em rede. Então ele faz uma carga de sistema operacional a partir da rede. Tá? Eu não sei se vocês sabem, existem qualquer placa-mãe, na verdade, você pode configurar a BIOS, né, para fazer a carga pela rede. Tá? A BIOS, normalmente, você consegue fazer não sei se vocês já trabalharam com a BIOS, né? BIOS é um programa em ROM, acho que vocês sabem disso, né? Em ROM que está gravada, já é pré-gravada, né, na placa-mãe, tá? Então, é o primeiro programa que entra quando você dá o reset, né, ou então liga e desliga a máquina, tá? É o primeiro programa que entra, que está na posição 0, e ele é responsável para carregar a primeira parte do sistema operacional, tá? Então, normalmente é pré-definido para carregar o setor 0 do disco, né? Ele vai lá no disco, comanda o disco, pega o setor, que já é o próprio hardware também, o controlador de disco também é programado para ir buscar sempre esse trecho e joga na memória e entrega o controle para a memória. Então, onde está o sistema operacional, tá? Ou ele pode fazer isso também carregando pela rede, tá? Rede local, ele vai buscar no endereço, está lá o endereço IP do local onde ele vai buscar e trazer um arquivo que faz a primeira carga do sistema operacional, tá? Então, o Thin Client normalmente é uma coisa bem enxuta, não tem processamento local desculpe, tem processamento local, mas não tem armazenamento local, né? E não tem como tirar a informação também,
Esse é feito de propósito, tá? Então não tem um USB que você consiga pendurar um pendrive e tirar os dados, por exemplo, do servidor, tá? Ou entrar com vírus, por exemplo. Tá? Então são muitos ambientes usam isso, tá? Onde que é usado isso, tipicamente, né? Os caixas os supermercados, né? Usualmente são sim clientes, né? É arquitetura PC, mas é uma arquitetura PC sem armazenamento local, sem interface. Aliás, tem USB, mas normalmente é para pendurar esses dispositivos, né? Tipo teclado, tipo teclado do usuário, que mais? Impressora local, impressora fiscal, né? Impressora fiscal local, leitora de código de barras, assim por diante. Né? São esses elementos. Tem um USB para isso. Mas você não consegue pendurar uma USB, por exemplo, para fazer carga de software ou tirar dados, né? Tá bom? Caixa de banco também, é um PC, basicamente, um SIM client, e assim por diante. Né? Você tem várias aplicações onde você pode usar, né? Você conecta tudo em rede local e pode usar um terminal, né, mais simples e com um servidor controlando esses terminais locais, tá? O único problema desse tipo de arquitetura é quando cai o servidor, cai todo mundo, né? Tá? Então, normalmente, nesse tipo de arquitetura, onde você tem essa dependência grande no servidor, você costuma ter um servidor de backup, tá? Tem um outro servidor que é colocado em backup. A gente vai discutir essas questões do backup. Outra coisa que tem um servidor de banco de dados. Hoje, a quantidade de dados é tão grande que você costuma ter um servidor, ou seja, uma CPU exclusivamente para o servidor, para servir, né, para trabalhar como servidor de dados. Então, é uma arquitetura bem popular, né, e tá até hoje, né, principalmente porque se tem automação bancária, automação comercial, muito utilizado em empresas, tá, e utilizado também de uma forma aberta, né, geral, tá. De um tempos para cá, né, com a popularização, essa aqui é um data center que já discutimos, né, começou a entrar sistemas envolvendo sistemas externos, né? Tá? Então, hoje, principalmente nos últimos 2 anos, por causa da pandemia, muita gente passou a trabalhar em casa, né? E aí, esse pessoal que trabalha em casa precisa acessar o servidor central das empresas, onde estão lá todos os documentos, né? Os acessos importantes. E aí começa a ter ser criados sistemas que são baseados em rede pública, quer dizer, são sistemas cuja abrangência geográfica é muito maior, tá? Então não está restrito ao ambiente interno. Aí entra algumas tecnologias importantes, né? Primeiro, conexões, né? Tá? Como ligar a internet, desculpe, como é que faz umas conexões privadas, né? Em larga escala, tá? Existem alguns sistemas de comunicação que não é necessariamente internet, tá? Não sei se você já ouviu falar de Frame Relay, X25, né? LP, tá? São todas conexões de linhas privadas. LP já é mais difícil hoje em dia, né? LP é linha telefônica que normalmente era utilizada, as empresas de telefonias vendiam para fazer conexões. É quando tinha modem, né? Então, era interessante para ligar coisas em lugares muito distantes cuja taxa de comunicação não era muito elevada. Um exemplo era o terminal para banco 24 horas, né? Ou bancos ATMs. Né? São, aliás, não é só isso, né? As maquininhas hoje, né, usam o sistema celular para isso. Tá? A velocidade de dados é muito baixa, porque normalmente só vai a informação do cartão e depois vem a autorização de volta, né? Então, é importante que tenha um software de criptografia local, né? E um meio de comunicação, né? Hoje, o celular é bem
relativamente confiável, né, para fazer esse tipo de comunicação, tá? Então, essas maquininhas de cartão tem tudo quanto é lugar, né? Utilizando essas conexões. Mas se tornou viável porque entrou por causa do 4G, tá? Não o 3G, mas o 4G que viabilizou essas aplicações. Frame Relay X25 são todas linhas físicas, conexões físicas, né? Que empresas como a Embratel, por exemplo, né? Não uma empresa telefônica normal, que vendia mais a linha privada, mas a Embratel vendia o Brasil inteiro. Então, às vezes, você precisa conectar de uma forma segura uma agência de banco com a sua matriz, por exemplo. Então, a agência de banco já tem uma quantidade de dados, né, comunicação, muito maior do que um terminal, né, ou um ATM, que é uma máquina, é aquela caixa eletrônica, né? Tá? A caixa eletrônica tem uma quantidade de dados limitadas, mas uma agência de banco não, né? Que junta dezenas dessas máquinas, tem o caixa da agência, assim por diante. Aí é muito perigoso você usar a internet, por exemplo, uma linha aberta, mesmo que você tenha uma VPN, né? Tá? Com criptografia, tá? Por que é perigoso? A criptografia tem uma segurança contra a abertura, né? Abrir a informação, contra a quebra dos dados. Então, você pode usar uma criptografia forte para isso. Mas ele não impede que você seja bloqueado. Tá? É a mesma coisa que o Wi-Fi. O Wi-Fi você tem uma comunicação com alta criptografia, você pode, com alta criptografia, você pode impedir que a pessoa entenda a sua comunicação. Mas se você usar um dispositivo como o Gemini, que é um dispositivo que emite ondas eletromagnéticas, né, você perde a conexão. Quer dizer, você não. São duas características diferentes de segurança. Uma é você ter a segurança dos dados. Outra coisa é você ter a confiabilidade, quer dizer, a garantia de que aqueles dados vão ser transmitidos. Tá? Então, para você ter essa segurança, porque se você não consegue comunicar, às vezes você derruba todo o serviço de uma agência inteira. Tá? Então, a agência fica incapaz de você consultar o saldo ou atualizar o saldo, né? Que é muito ruim. Tá? Ah, um dos ataques comuns, por exemplo, é você chegar, né, numa agência, sacar o dinheiro de uma agência, tá? Fazer um saque do dinheiro, mas imagina a seguinte situação, né? Está aqui a informação do seu saldo. A informação do seu saldo está em dois lugares. Está na sua agência, onde você tem conta, e está uma outra cópia na central. Tá? Então, se você faz uma transação local, você tem um acesso ao seu saldo local e, portanto, você consegue sacar localmente. Tá? E aí, quando você termina de fazer o saque, a agência manda a informação lá para a central, dizendo, olha, tal sujeito retirou tanto, né, e é essa a informação atualizada na central. Tá certo? Agora, se você corta essa conexão, é possível, se você coordena direitinho, é possível você tirar o saque do dinheiro localmente e, né, como essa atualização não chegou na central porque a ligação estava cortada, o, o alguém, né, de uma outra agência pode sacar esse dinheiro, por exemplo, sacando duas vezes o mesmo dinheiro que estava depositado lá. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, tá, você tem que ter realmente garantia de que essas conexões são, é, são digamos, são fixas, na verdade, né? São fixas não, sejam confiáveis no sentido de que não há uma queda de serviço. Isso é uma característica de confiabilidade, né? Então, são conexões confiáveis, portanto, ele não tem queda. Tá? Então, normalmente, você evita de usar sistemas públicos justamente para isso. Aí você contrata, né, uma conexão física, isolada, independente, realmente é fio mesmo, né, uma fibra, que você conecta diretamente a agência com a sua central. Tá? Então, a maioria das grandes bancos, como Itaú, Bradesco, por exemplo, eles fazem uma conexão direta, eles contratam uma empresa, né, normalmente é a Embratel, empresas que sabem fazer as conexões. Hoje acho que não é só a Embratel, não. Tem várias empresas, né, em cada cidade, às vezes, né,
a Metrorrede, por exemplo, em São Paulo, que fazem esse serviço de conexão. Tá? Ele passa um fio, um cabo, né, desculpe, pelos postes, né, conectando uma agência diretamente com uma matriz local. Né, São Paulo, cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Você vai criando essas matrizes e depois das matrizes regionais para uma central nacional. Tá? Então, basicamente, é a ideia de criar uma rede privada, né? Rede privada, rede de grande escala, né, privada, para cada uma dessas instituições. Tipicamente, quem faz isso são os bancos. Né? Por que os bancos fazem isso? Porque a comunicação é muito importante para os bancos. Tá? Então, não só a questão de segurança, como também a parte de confiabilidade. Então, tem que garantir que essas comunicações ocorram, né? E que não sejam interrompidas. Se você usa uma rede pública, você corre risco de alguém hackear e derrubar a conexão por vários tipos de ataques. Um dos ataques conhecidos, né, é a denial of service, é realmente você afogar, né, na verdade, com milhares de demandas em cima do único ponto, em cima do único IP, né? Tá? Então, há uma sobrecarga na comunicação e você afoga, na verdade, né? Você derruba a conexão por excesso de solicitação. Tá? Sistemas externos tem aí usa a internet pública, né? Extranet, cloud computing, tecnologias web, nossa, é um pouco antigo, tá? Web 2.0, Ajax, acho que ainda tem, né? Tecnologias usando o Java, XML, SOA, que é o conceito de arquitetura orientada a serviço, tá? Ou seja, a ideia é você criar serviços que têm uma interface padronizadas através do XML. XML é um protocolo de dados, né? É uma camada acima da internet onde você formata os dados, tá? É uma evolução do HTML, né? HTML é uma formatação de tela, né? Você tem os tags que determinam, não sei se vocês já trabalharam com HTML, mas tem os tags que determinam a formatação de uma tela, né? Agora, no XML é uma evolução onde você tem tags que formatam os campos de dados também, né? Não só de tela, como também os de dados, né? Tipo de informação que está circulando. Então, é um padrão mais elevado. Com isso, você tem uma infraestrutura necessária para criar padrões de arquiteturas de serviços. Né? O que é uma arquitetura de serviço? Por exemplo, você tem uma empresa que vende alguma coisa, né? Então, você tenta padronizar os dados necessários para realizar as vendas, né? Padronização do tipo de produto, especificação de produto, especificação do processo de compra ou venda, né? Qual o processo está sendo utilizado, cartão, depósito, tudo isso aí. Todas essas características formam uma espécie de padronização, né? Então, é padronização no nível de dados, né? Do tipo de dados. A partir disso, você consegue ter uma capacidade de você interconectar serviços semelhantes, né? Padronizar serviços semelhantes. Tá? Então, a ideia do SOA é realmente criar esses padrões, formar sockets, digamos assim, né? Para você se conectar através de padronizações, né? E a ideia também de usar, a gente chama de web services, são programas, né, no servidor que fazem esse papel de socket, de padronização de serviços, aplicações com interfaces padronizadas. Tá? Isso já tem uns 10 anos, né, mais ou menos. Com a evolução desses padrões, é importante porque aí você começa a possibilitar que haja uma certa padronização nos serviços, né? Isso é muito importante para o e-commerce. Você vê hoje o crescimento muito grande nessa área de e-commerce, justamente porque evoluiu muito a padronização desses tipos de serviços, tá? Então, usando códigos padronizados para descrição de produtos, de características de produtos,
Com isso, você consegue começar a comparar preços diferentes, porque você sabe que são mesmos produtos, né? Então, são processos evolutivos, né, dentro dessas arquiteturas, tá? Então, você está criando uma diversidade e uma certa padronização também. É uma abordagem, né, de arquiteturas externas. Sob o ponto de vista de empresa, né, tá? a, a usar a internet pública tem possibilidade, né, possibilitado, né, a criação de arquiteturas muito interessantes, na verdade, né, sob o ponto de vista da própria empresa. Através da VPN, por exemplo, eu começo a ter pessoas que podem trabalhar, né, em casa ou remotamente, ter uma conexão privada com o servidor, né, que pode estar na empresa, né, ou então o servidor que está na nuvem, você contrata uma empresa que fornece uma infraestrutura, né, e nessa infraestrutura você coloca o seu software, né, e, e que faz o papel clássico do servidor, né? O que é o papel clássico? O servidor de domínio, o servidor de arquivo, principalmente. Impressão não, né? Mas um servidor de arquivo, principalmente, e o servidor de banco de dados, tá? São duas coisas que é central no papel do servidor, tá? Então, a partir do banco de dados unificado, você pode ter um software aplicativo que faz todo o processo que nós vimos, né? Então, o vendedor pode ficar em casa, né? O cara do finanças também pode ficar em casa, porque tem um banco de dados centralizados que está na nuvem, né? Está na internet, ou então está na empresa, tá? Mas as conexões são seguras através da VPN. E aí, através desses processos, a partir do software que roda no servidor, e a partir do software também que roda no notebook da pessoa, né, do usuário, você consegue fazer todo esse fluxo, né, de processos internos da empresa funcionar, né? É muito bacana, na verdade. Então, você está esticando, né, expandindo a empresa fisicamente, né, em diversos locais. Para o vendedor isso é importante às vezes, né, porque o vendedor às vezes é um tipo de venda, ele não está amarrado ao local, mas está amarrado, por exemplo, está junto do cliente, né? Um vendedor de iate, por exemplo, é um cara que está circulando, não está dentro da empresa, né? Está circulando para estar próximo ao cliente, vai visitar o cliente, na verdade, né? Então, esses processos começam criam mais possibilidade de ter mais negócios, né? Mais modelos de negócios, né? E mais flexibilidade, tá? Então, são aplicações, né, profissionais, é diferente da aplicação que vocês estão acostumados a ver no smartphone, tá? São aplicações especializadas, né? E hoje se tem como desenvolver softwares para smartphones, né, para processos locais, aplicações locais, juntamente com aplicações que rodam na nuvem, tá? E que tem o potencial de gerar novos negócios, né? Novos usos, né, para essas ferramentas, para esses sistemas, né, que dependem de ação local, tá? Isso depende só da criatividade, né, de vocês para criar esses modelos de negócios, tá? Então, é uma área de negócio. É importante para nós, né, é entender que tipo de arquitetura iremos desenvolver, né? O que é importante do ponto de vista de arquitetura, como montar isso. Que parte do software tem que estar no smartphone, que segurança você tem que colocar, né? Que tipo de tráfego vai estar circulando. É claro que você tem que evitar de usar ou depender muito da interconexão. Né? Então, tentar manter a conexão mais simples possível, né? Ou mais leve possível. Isso implica que você tem que colocar, né, saber distribuir a carga de processamento, né, de um lado e do outro, tá bom? Tudo isso tem padrões, né? Tudo isso envolve o desenho do sistema, né? Tá? Então, é o potencial, né, dessas arquiteturas, tá? E aí entra realmente
questão de desempenho, né? Para dar conta do serviço, que características o servidor deverá ter, que características o terminal deverá ter, né? Então, se você está trabalhando, que nem hoje, amanhã, desculpe, né? Vai ser o famoso Black Friday, né? Tá? Que o sistema deverá suportar para ter uma carga gigantesca, por exemplo, né? Num único dia, em termos de vendas, né? Tá? Isso é uma coisa importante, né? É o dia que o sistema não pode falhar, né? Então, você tem que pensar em desempenho, né? A questão de congestionamento e também questão de reserva, né? De backups, né? Para o sistema não cair. E se cair, quanto tempo ele vai levar para recuperar ou retornar, né? Ao modo ativo, tá bom? Bom, estou falando bastante. Não sei se vocês têm alguma pergunta? Não? Dúvidas? Tranquilo, senhor, sem dúvidas. Acho que não tem nenhuma novidade aqui para vocês, né? Apenas uma forma Professor, diferente de ver. Oi, pode falar. esse tempo que o servidor demora para voltar, por exemplo, tem um nome, né? Não sei se é RPO ou RCO. São mais métricas de negócio, né, também. São tempo de resposta, né? De maneira geral. Em sistema de tempo real, a gente chama de. Bom, tem vários nomes, são duas coisas diferentes, né? Tempo de resposta é o tempo entre você ter uma ação, né, desculpe, entrar com dado e sair, né? É o tempo de processamento, né? Que é contado com tempo de resposta, tá? Então, entra e sai. Só que, além disso, você soma um tempo chamado latência. Tá? Latência é a partir da ação, quanto tempo leva para iniciar o processo. Né? Por exemplo, não sei se você conhece Ethernet, o protocolo Ethernet. Né? O protocolo Ethernet ele é baseado em colisão. Então, é um barramento comum para todo mundo. Né? É uma linha apenas. E está todo mundo, por exemplo, tem 10 terminais. Está todo mundo pendurado na mesma linha. Então, como é que você administra quem comunica com quem quando entra? Na verdade, você não administra, é por colisão mesmo. Tá? Então, você quer fazer uma comunicação entre um terminal e o servidor. Tá? Então, o processo estatístico não é todo mundo que quer falar ao mesmo tempo. Tá? Então, se está livre, você vai lá e começa a comunicação. Você manda uma solicitação e chega no servidor essa solicitação e o servidor volta. Tá? Só que enquanto esse cara estiver falando, ninguém mais consegue entrar. Porque se alguém tentar entrar, ele vai checar, ele vai verificar que está ocupado, vai dar uma colisão, ele é obrigado a esperar, né, a conexão acabar para poder jogar. Então, ele aleatoriamente ele vai tentar, não consegue, tentar, não consegue. Né? Ele detecta a colisão e ele tem um delay que ele gera, para não ficar olhando toda hora, né? Ele gera um delay aleatoriamente e vai lá de novo, tentar de novo. Tá? Então ele fica fazendo isso até pegar uma linha livre e entrar. Só que se ele tiver azar, vai entrar um segundo. Se a conexão for realmente muito demorada, essa comunicação primeira foi muito demorada, vai aparecer outros terminais que vão querer falar também. Né? E aí fica todo mundo tentando entrar. E aí fica quem é que vai entrar primeiro? O que teve sorte. Então, ou seja, a necessidade de comunicação tem um atraso que a gente chama de latência, né? E ela não é, porque enquanto não resolver essa latência, a solicitação não chega no servidor, né? E o servidor não consegue nem tratar porque não sabe o que vem, né? Então, isso se chama-se latência. E no caso do Ethernet, a latência ele é probabilística, ela não é determinística. Eu não consigo garantir, né, um certo tempo X. Existem outros protocolos de rede local, você já deve ter visto, né? Isso em comunicação em redes, né? Chamado, por exemplo, o Token Pass, né? Você passa para, você tem 10, você vai passando um bastão, né? É o token, tá? De um terminal para outro. Então, começa o primeiro, é o 1, depois o terminal 2, terminal 3, assim por diante. Vai passando um bastão.
Quem tem o bastão na mão tem lá, né, como jogar a comunicação. E tem um tempo limite para que cada um fique com o bastão. Por exemplo, que seja 100 milissegundos, né? Então, o 3 precisa comunicar, ele recebeu o bastão, ele vai lá e manda os seus dados. Se precisar de mais tempo, ele vai esperar a próxima rodada. Tá? Então, nesse esquema, continua sendo incerto, mas ele tem uma janela de tempo que você consegue calcular, dizendo, olha, eu tenho uma certa garantia de que em um tempo X eu vou conseguir mandar meus dados. Tá certo? Então, não é tão aleatório assim. Tá? Então, tem uma garantia, pseudo-aleatório, né? Ele tem uma garantia de que tem uma janela onde ele consegue mandar os seus dados. Tá? Então, uma janela de 1 segundo. No pior caso, ele tem que esperar 1 segundo para mandar os dados. Tá bom? Então, isso é importante para sistemas de tempo real, que tem que ter uma garantia, tem que ter uma característica que garanta você iniciar, ter uma latência estável. Isso é latência. Tá? Isso é só para começar. Né? Fora isso, o dado chegando, a solicitação chegando no servidor, o servidor tem um certo tempo para realizar o trabalho e devolver. Né? Então, esse é o tempo de resposta do servidor. Tá? Para o usuário, né, tem esse tempo também, tá? Que é o tempo onde ele clicou alguma coisa, né? Ele fez uma solicitação. Essa solicitação tem que ir através da comunicação, né, todo meio de comunicação até o servidor e tem que voltar. Tá? Então, como é que se calcula isso, na verdade, em tempo total? É relativamente longo se você analisar, né? Tá? É ida e volta. Né? Qual a latência, por exemplo, no caso de uma comunicação de voz? Né? Sistemas muito ruins têm uma latência muito elevada, né? Tá? É a diferença entre você pagar o Skype e pagar uma conexão de telefone de linha fixa, né? Linha fixa é uma linha dedicada a isso, né? Todo o sistema telefônico é dedicado à comunicação por voz, portanto, já é projetado, é calculado a latência. Tá? A Telebrás, na época que existia a Telebrás, ele tinha um tempo de latência calculado mesmo em milissegundos, se não me engano, né? Que você não pode ter atrasos maiores que tantos milissegundos. Isso vale para todos, através da ITU, que é International Telephone and Telegraph Union, né? É uma regra mundial. Então, todas as empresas de telefonia cobram, né, dos provedores esse tempo, tá? Que não existe na internet. Na internet não há uma garantia de que haja um tempo de propagação. É por isso que muitas conexões, por exemplo, via Skype, né, não há uma garantia de latência. Tá? Então, você faz uma comunicação, por exemplo, para o Japão, né, outro lado do mundo. Né? Então, você tem todo um tempo de processamento da voz até chegar lá e voltar. Né? Tem que ir ida e volta. Tá? E, por norma, você tem uma janela de tempo bem específica. Acho que não pode ser mais do que... Eu não lembro mais. Acho que a ida e volta completa não pode ser mais que meio segundo, se não me engano. Acho que é um pouquinho menos que isso. Eu não lembro exatamente qual que era o valor, mas isso é uma norma que protege, quer dizer, o consumidor, né? Porque senão fica muito ruim essas conexões, né? Você falar alô, né? Até... porque você fica com a impressão que o outro lado não ouviu, e aí quando você fala alô e não responde, você fala alô de novo. E aí sobrepõe, né, a resposta da pessoa. Né? Já deve ter acontecido com vocês, né? Então, no caso da internet, como é um processo que você está mandando um pacote por rotas não estabelecidas, né, rotas não fixas, você não tem uma garantia, né, de que esses dados cheguem e voltem, né, no tempo correto. Tá? Então, essa é a característica, diferença entre tempo real, né, desculpe, em sistemas de tempo real, onde você tem que ter uma certa garantia, né, construtiva, por construção, né, que as coisas devam ocorrer nos tempos corretos, né, nos tempos projetados. Sistema multimídia, né? Sistema multimídia é típico, né? Tem que ter uma janela de tempo bem rigorosa, né, para você atender, tá bom? Não sei se respondi essa pergunta. Aí os nomes, eu não sei quais são as siglas que usam nessa área, né? Tá?
Mas, basicamente, esses dois conceitos, os mais importantes, envolvendo tempo de resposta. Tá? Tudo bem? Tá certo. Obrigado, professor. Mais alguma dúvida, gente? A grande maioria à medida que o computador vai ficando mais disponível, né, mais barato, na verdade, né, e o poder computacional aumenta, você vai criando cada vez mais aplicações, né? Você começa a colocar o processador em tudo quanto é coisa, no interruptor, né, qualquer objeto, na verdade, passa a ter processador. E aí essas questões envolvendo tempo de resposta, latência, passa a ser relevantes para a maioria das aplicações, tá? Latência elevada para você acionar uma janela, por exemplo, pode ser perigoso, na verdade, né? Tá? Motivo pelo qual você, por exemplo, por que manda robôs, né, para explorar Marte ou a Lua, né? E por que não é um controle remoto? Porque não dá para controlar remotamente, tá? O que é robô? Ele tem uma autonomia para fazer as coisas, tá? Imagine você ver, né, o robô indo na direção de um buraco, né? Sei lá, manda parar, né? Só que aquela imagem que você está vendo lá, do robô indo para o buraco, tem que viajar, né, do robô até a Terra, né? Tá certo? Então, o que você está vendo agora é uma coisa que aconteceu há, tipo, 1 minuto atrás. Tá? Ou seja, já está no buraco, está tendo buraco, né? Você manda parar, né? Vai parar, né? Já está lá, já caiu, tá certo? Então, esse a gente chama, é o tempo de resposta mesmo, né? Não dá, é impossível. Então, você tem que ter uma autonomia local para lidar com esses problemas, tá? Então, tem que ter um robô, tem que ter uma capacidade de processamento local para lidar com essas questões. Mesmo porque aquela história mesmo que o tempo não seja tão grande, você tem o lag, né, que é a latência, ele gera um problema de feedback, tá? Então, por exemplo, imagine um drone, você está controlando um drone, né? E por algum motivo, o sistema de comunicação via rádio de drone, por exemplo, tem que evitar de usar o Wi-Fi, por exemplo, né? Porque o Wi-Fi tem uma latência elevada também, tá? Pelo menos os Wi-Fi mais antigos, né? Os mais modernos, acho que são menores. Aliás, o 5G celular está sendo projetado para ter uma baixíssima latência, né? Ter uma latência menor para poder expandir, principalmente as aplicações envolvendo IoT, interface, internet das coisas. Imagina o drone, né? Então, se você tem uma latência, você manda desviar de um objeto, né? Tum, né? Mas aí, como demora para chegar essa mensagem, tá? Ele eventualmente vai desviar na hora errada, né? E aí você tenta corrigir e a própria correção ele acaba sobrepondo, né, a ação anterior, tá? E aí vira um problema de controle, que pode criar uma oscilação, tá? Você tenta corrigir uma ação e essa correção é sobreposta, né, com um atraso. Isso cria tipicamente aquele sistema onde você entra em ressonância, né, e ele vai perdendo o controle, tá? Então, essas são algumas das aplicações, alguns dos efeitos, né, que a latência provoca, tá? Então, sistema de controle em tempo real exige realmente ou uma baixa latência ou uma ação local capaz de lidar com o problema localmente para evitar justamente a latência, né? Tá bom? Voltando aqui, né? O que tem de interessante nessas coisas envolvendo SOA, né? E Web Services, tá? São tecnologias razoavelmente antigas já, tá? De 10 anos atrás, que começou a aparecer, tá? Então, veja bem, aqui você tem um típico, né? Uma conexão cliente-servidor, né? Ou terminal hospedeiro, no caso, né? Terminal hospedeiro. Acaba sendo cliente-servidor porque, na verdade, o cliente aqui tem uma capacidade de processamento local, tá? Então, você tem um software rodando localmente aqui, né? E um servidor aqui, tá? Então, questão de segurança, normalmente você põe um servidor de internet aqui, um servidor de comunicação que roda um web service, que roda um protocolo aqui, que ele direciona tanto para o servidor de banco de dados como o servidor de aplicação, tá? Normalmente essa é a configuração dessas aplicações que rodam na internet, tá? Então você tem a extranet,
né, que é externo e faz uma conexão através de um VPN. Tá? Então, nessas configurações aqui típicas, né, no fundo você está replicando aquele modelo, né, de cliente-servidor ou hospedeiro, relação hospedeiro e servidor, né, hospedeiro e terminal, numa escala maior, usando as tecnologias modernas. Né? Tá bom? E algumas coisas, padronizações importantes, né? O Web 2.0, SOA, Web Services, XML, são todos coisas, né, mais recentes entre aspas, né? O que vocês devem já ouvir falar, o Hibernate, que é um banco de dados persistente local, que é um espelho, né? No fundo, a ideia de ter um cache local, né, dos dados que estão no banco de dados do servidor, no servidor de banco de dados, tá? E aí tem uma capacidade de rodar localmente, tá? Alguns programas que rodam no navegador, né? Um exemplo interessante são os editores de texto e planilha do Google, né? Ele é um software, né, tipo Java, mas que ele roda localmente, né? E através de emulação. Não é nem emulação, é através de Java virtual machine, usando virtual machine, né? Então ele roda localmente, né? Justamente porque primeiro tem um atraso, né? Para evitar o atraso do servidor. Então ele para ter uma interação local, roda localmente. E você consegue fazer coisas cada vez mais sofisticadas, né? E aí tem um conceito do Chromebook, né, que é do Google, que a ideia é você substituir o sistema operacional pelo navegador, e que não está errado, né? Tá? Se você tem um ambiente onde roda um programa local, que é o Java, tá? Em cima do Java Virtual Machine, nada impede que realmente o próprio navegador seja o sistema operacional, tá? Que no fundo, é um computador, é um terminal. A ideia disso é ser um terminal no contexto da internet, tá? Onde você tem os servidores todos centralizados. Então, você consegue fazer um computador, um notebook extremamente simples e barato, né? Basta executar um Java local, né? Sem muito, e não precisa nem carregar o sistema operacional. Eu sou o básico, né? Precisa carregar só o navegador, né? E todas as aplicações estarão, né, no servidor, na nuvem, tá? Então, o banco de dados, todos os seus dados, os documentos também estarão na nuvem. Você poderá acessar em qualquer lugar, né, desde que você tenha conexão com a internet. Então, é um modelo, né, de processamento, tá? É um modelo de execução que é estranho para o notebook, imaginar isso, né? Tá? Mas não é estranho para o smartphone, né? Se você pensar no smartphone, tá? Então, o smartphone hoje, praticamente quase tudo, né, as principais aplicações estão na nuvem, tá? Para nós já é normal que esteja na nuvem, tá? Só não é normal para o notebook porque a gente está ainda acostumado com a ideia de ter um programa autônomo que não dependa da internet rodando localmente, tá bom? Se você pensar que a aplicação, né, migrou, foi evoluindo também para ser uma aplicação de internet, isso não é nada estranho, né? Tá certo? Então, já há algum tempo, temos uma infraestrutura, já temos uma tecnologia e padronizações necessárias e suficientes para fazer rodar a maioria das aplicações em cima do navegador. Uma das coisas que se usa, né, uma coisa interessante, né, que você pode fazer em termos de arquitetura, né, em paralelismo, é você fazer uma coisa chamada escalabilidade, né? Talvez algum professor seu trabalhe especificamente para isso. O fato de você ter o potencial de ter sistemas diferentes que podem atuar de uma forma diferente, justamente por causa da padronização, esse é o poder da padronização, né? E cria um potencial para fazer algumas coisas interessantes. Uma deles é esse exemplo que está aqui, né? Está falando de integração de sistemas, mas, por exemplo, você tem plataformas
diferentes, né? Um rodando Linux e outro rodando Windows, por exemplo, né? E usando o MySQL, Windows Server, né? Tá? Então, como a Web Service é uma padronização, é uma aplicação que padroniza, tem esse papel, né? A Web Service é um servidor de internet que ele padroniza, né? Atende pelo XML e padroniza. Se você mantém essa padronização de comunicação pelo XML, não importa muito o que vem aqui, né? Após o servidor de internet, tá? Então pode ser uma plataforma Linux, né? Um servidor de aplicação, um Apache, tá? Ou então em outra plataforma Windows, por exemplo, né? Oracle, ou seja lá quem for, tá? Então, uma grande potencial para isso é você, por exemplo, migrar de uma base, uma plataforma para outra, né? Ou então você compor plataformas, tá? Então, algumas coisas mais importantes, mais críticas, você mantém no seu próprio servidor, na sua própria plataforma, e coisas de aplicações mais gerais, você pode começar a usar cloud computing, né? E ter dois sistemas, né? Com funções diferentes. Então, você começa a ter a possibilidade de migrar, né? Ou evoluir, ou compor novas, expandir, escalabilidade e expansão, né? Expandir funções, né? De uma forma incremental. Então, você começa com um sistema básico de controle e gestão da empresa, e aí, de repente, abre um novo negócio onde você vai fazer mais vendas, por exemplo, né? Lidar com vendas distribuídas. Em vez de ter um vendedor, vai ter um sistema de vendas direta com o consumidor. Aí, de repente, compensa já usar um outro tipo de sistema, né? Para não afetar e manter o antigo. Tá? Então, você está expandindo com novas funções, não em cima do sistema que já existe, mas criando um novo sistema e depois criando uma integração entre esses dois sistemas. Tá? Então, e tudo isso é possível porque eu tenho um padrão, né, uma padronização através do XML, por exemplo, uma padronização em alto nível. Quer dizer, não é muito difícil de fazer essa integração com os XML, são tags, né? Então, basicamente, é banco de dados, informação, né, que você precisa integrar. Então, não é muito. Simplifica muito, né, a parte de fazer as funções serem possíveis de integrar. Tá? Então, qual o potencial disso? Né? Expandir novas funcionalidades, criar novos serviços, né? Migrar de uma plataforma para outra. Tá? Então, tudo isso, né, quer dizer, existe uma grande flexibilidade de compor novas arquiteturas, novas funcionalidades. Veja, é tudo com a ótica da aplicação. É isso que a gente precisa ver. Tá? É tudo pela ótica da aplicação. Qual a necessidade da aplicação e qual a arquitetura necessária para compor isso. Tá? A gente vai ver, né, na próxima semana, né, algumas características de desempenho importantes. Tá? Importantes. Capacidade, tempo de resposta, né, confiabilidade. São todas características muito importantes. Não adianta ter um bom desempenho se na hora H ele não está funcionando, né? Tá? O Black Friday é um bom exemplo, né? Que vai ser agora que vai testar a confiabilidade, não só o desempenho, como também a confiabilidade desses sistemas, né? Tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa. Sistema de terceiro em nuvem, né? Tá. Esses servidores aqui, né, estando sendo contratados, né, para uma empresa que fornece serviços de nuvem, né, tá? Você tem vários níveis aqui, né, de serviços, IaaS, né, infraestrutura como serviço. Então você contrata a infraestrutura, é um tipo de contrato onde você vai lá na Amazon Web Services, a AWS, né, a Amazon é um grande fornecedor de serviços da web, tá? Serviços de nuvem. Então você consegue ter vários tipos de contrato. Um contrato dizendo, olha, eu quero 5 servidores, digamos assim, né? Então, ou então quero 5 máquinas virtuais.
né, com tais sistemas operacionais. Então, você está contratando hardware, né, infraestrutura. Só que você não precisa se preocupar com a manutenção, você não precisa se preocupar com pessoas cuidando disso, né, com no-break, com ventilação, tudo isso está por conta do prestador de serviço. Tá? Então, ele vai cobrar pelo uso seu desse hardware. Né? Plataforma como serviço, né? PaaS. A plataforma como serviço é um pouquinho mais amplo, que não é só o hardware, né? Não é só a máquina virtual, mas você vai poder contratar, por exemplo, o banco de dados que vai ser utilizado, né? Então, você faz um contrato de um banco de dados da Microsoft ou da Oracle, né? Ou então vai usar um gratuito. Você pode contratar web services, né? São padrões de interface com a internet. Então, você contrata alguns softwares padrões, uma infraestrutura de software também. Então, é uma plataforma, né, que você faz o contrato. Inclui a manutenção dessa plataforma. Tá? Então, se a plataforma cai, é responsabilidade do provedor, né, de atender. O local web, por exemplo, é o provedor de plataforma. Né? Tá? Porque você aluga toda uma estrutura, né, para você criar uma página de web, para você ter um banco de dados local para lidar com a web e assim por diante. O SaaS, né, que é o software como serviço, já é mais serviço mesmo, né, no nível mais alto. Então, a Microsoft, quando você está contratando o Word, você está contratando o Office 365, é um software, né, que está na nuvem, que você está contratando um serviço, né? Um aluguel de um serviço. Tá? Então, são aplicativos diretamente que você usa um determinado tempo que você paga. Tá bom? Durante a internet teve vários serviços, né? Serviço de videoconferência, por exemplo, você tem que... O Zoom, não lembro se era gratuito. Não, o Zoom não. Tem vários serviços. StreamYard, por exemplo, foram serviços que a gente teve que... Você tem que pagar para poder usar. Né? E o contrato vale enquanto você está pagando. Vantagem é alocação dinâmica, escalabilidade, na verdade, né? Se você precisar de mais, é só pagar mais. Tá? Não tem custo de gestão, manutenção de sistemas e assim por diante. O risco né, dependência, né, nesse tipo de serviço. Quando ele cai, vira um problema sério. Não é isso? Mas será que cai? Alguém sabe de algum problema dessas quedas? Eventualmente acontece, né? Fica meia internet fora do ar, aí volta depois de um tempo. Mas é um problema seu ou problema da nuvem? Da nuvem, né? Poucas vezes, né? Eu acho que a AWS caiu aqui em São Paulo há uns 2 meses, acho. Ficou umas 3 horas sem muito acesso de muita coisa. Sim, por exemplo, a Netflix é o típico de um SaaS, né? Que é um software com serviço, né? No fundo é um serviço que de vídeo, né? Que você contrata e é um serviço que está na nuvem, teoricamente, é um serviço que vem pela internet. E a Netflix tem época que fica ruim, tá? Às vezes você não consegue nem entrar. Não sei se isso aconteceu com vocês. Eu uso pouco, mas quando eu uso, e tem uma azar de não funcionar. Tá? Tudo bem que não é um serviço crítico, né? Não é uma aplicação crítica. Mas tem aplicações que são muito críticas. Né? A Local Web, por exemplo, que é uma empresa que presta serviços de plataforma mesmo. Né? Tá? Então, se ele cai, você não consegue... Você perde e-mail, você perde acesso ao site, você não consegue fazer muita coisa. Imagina o comércio eletrônico, né, que está em cima do local web, né? Então, perde negócio, né? Tá? A Amazon teve um problema sério um tempo atrás, alguns anos atrás, né? Não sei se eu ouvi falar de um furacão chamado Sandy, né? Que chegou até quase Nova York, né? Aliás, chegou em Nova York, né? Foi um furacão que chegou até Nova York e o Amazon tinha um data center lá em New Jersey que ficou inundado, ficou uma semana fora do ar.
né? E aí a Netflix era um dos servidores que estavam lá, né? Usando o Amazon para o seu serviço. Também ficou uma semana fora do ar. Muitos outros serviços importantes. Acho que tem uma companhia aérea também que caiu, né? Porque aí teve que correr para fazer o backup em outro lugar, tá? O problema, às vezes, é que você faz o backup no próprio... Você não sabe onde está o backup, né? Tá? Como está na nuvem, você não sabe exatamente onde está. Então, de repente, uma das questões que se coloca é você contrata a Amazon, mas você não sabe onde que está o hardware, tá? Então, de repente, tem um furacão lá em Miami e o seu sistema cai, porque foi colocado lá em Miami, tá certo? Então, essas são as grandes desvantagens. Você não tem a ideia do risco que você está correndo, você não consegue dimensionar o risco, tá? Então, esse é o primeiro problema. Segundo, você não consegue ter uma garantia do contrato, porque eles não vão oferecer uma garantia 100%, né, desses serviços, tá? Tem outra questão importante, que recentemente deu um problema para nós aqui, né, servidores públicos. O governo brasileiro criou uma aplicação chamada SouGov, SouGov, né, que é um serviço onde centraliza todas as informações e todos os serviços do governo para funcionários federais, tá? Então, é uma plataforma móvel, né? Dá para acessar pela internet também, onde que todos os sistemas que estavam espalhados estão sendo migrados para essa plataforma, o que é uma boa coisa, né? O problema é que é a questão de segurança de dados, tá? Fizeram uma licitação onde o servidor desse processo não ficou no Brasil. Esse é o problema. Acho que foi algum servidor americano que ganhou o serviço de hospedar, né, esse servidor. E aí fica a questão, puxa, mas os dados, todos os servidores públicos federais não estão no Brasil, mas estão em outro lugar. Tá? E aí, como é que fica a questão de segurança dos dados? Porque como um dado funcional, está tudo lá, né? Tá o seu salário, não só eu sou até de menos, né? Mas tá os dados importantes, né? Que está vinculado ao seu cadastro, ou seja, todos os seus dados pessoais, seu endereço, seus dependentes, imposto de renda, está tudo lá, tá? Bom, né? Como a gente não tem nada, não está acostumado com essas coisas aqui no Brasil, a gente não liga muito, né? Mas não deixa de ser um problema sério, tá? Sob o ponto de vista de segurança de dados, tá? Então, estou falando desse exemplo, mas na verdade vale para a empresa, né? Então, se a empresa tem dados sensíveis mesmo, né, que não podem vazar, por uma série de motivos, isso tem que ser administrado. Você tem que ter algum tipo de controle sobre isso, tá? Então, não é nem o dado da empresa em si. Por exemplo, suponha que seja um dado de um cliente, né? O cliente, tudo bem, é um dos muitos clientes seu, vazou. Mas o fato de ter vazado pode gerar um processo contra você, tá? Então, o cliente falou, esse é um dado endereço, tudo bem, mas não é muito importante de maneira geral, mas é um dado que deve ter sido protegido. E se você não protegeu, a culpa é sua e você pode sofrer um processo por causa disso, tá? Mesmo que não tenha tido maiores consequências, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados que existe no Brasil garante essa proteção para o cliente e impõe responsabilidades, né, para o usuário desses dados, ou quem está recebendo esses dados, ou o depositário desses dados, tem como exigir essa proteção, né, desses dados. Então, se você não tem o controle do servidor onde estão os dados, não do banco de dados que estão esses dados, fica difícil você assegurar e dar essa garantia, tá? Porque normalmente essas empresas também não querem assumir a responsabilidade por algum vazamento de dados, porque o serviço deles fica, imagine um comprometimento desse tipo, né? Tá? Então, muitas vezes você tem que criar uma arquitetura, aí é um projetista que tem que fazer isso, né? Criar uma arquitetura específica para lidar com isso. O que seria isso, né? Alguns dados sensíveis você pode colocar, separar, né, para o software, seu software
separa o cadastro do cliente, né, e faz com que o banco de dados, que nem aqui, né, tá? Você tem uma plataforma que atende, né, a parte volumosa, que é, sei lá, apresentar imagens de alta resolução, né, do seu produto, ou então um software sofisticado que faz a modelagem sólida, ou então gira, né, o produto em 3D, aquelas coisas muito bacanas, né, que gasta muito processamento, mas e muitos dados, volume de dados, tá? Mas ele não é crítico, do ponto de vista de segurança. Tá? O cliente brinca bastante com esse software e tal, e aí, na hora de comprar, aí vem a parte sensível, né, dos dados. Aí você pode chavear para uma outra, aí aqui é a padronização, né, você faz uma conexão que está aqui, né, onde tem uma grande capacidade de processamento de imagem, tá? Processamento de imagem e geração de imagem, que você pode deixar, eventualmente, né, na nuvem, porque isso vai depender, tem que ser escalável, vai depender do número de clientes que estão acessando simultaneamente. Tá? Então, você faz um contrato flexível, onde, dependendo do volume, ele vai aumentando o número de servidores. Tudo bem. Tá? Então, esse é um contrato, mas quando o cliente decide fazer a compra, né, você pode chavear isso para um outro servidor. O cliente nem percebe isso, que houve chaveamento na área de compras. E na área de compras você tem todo um servidor local, agora é um local, um servidor seu, está sob o seu controle, tá? Onde, né, você protege os dados, que são poucos, na verdade. Você não está mais lidando com imagens, não está lidando com uma parte gráfica, né? São quantidade de volume de dados menor, tá? E aí que você vai proteger, né, com toda uma proteção que você for capaz de fazer para garantir a integridade e segurança desses dados que você está recebendo. Tá? Então, esse é um projeto, na verdade. Você tem que saber entender como funciona o todo para você projetar de uma forma adequada. Tá? E aí, sendo um processo, né, de compra final, que é mais crítico, né, você pode até, inclusive, fazer... lembra da arquitetura paralela? Né? Você pode pensar num projeto que tenha mais redundância para garantir, né, a segurança, não só a segurança, como também a confiabilidade desse sistema. Você pode fazer um sistema onde a comunicação aqui, na verdade, o navegador aqui, o aplicativo que está rodando aqui, ele sempre manda os dados, nessa fase de pagamento, ele sempre manda dados duplicados, por exemplo. Um para um servidor e outro para o outro servidor. Tá? Você cria a gente chama de espelho. É exatamente idêntico, tá? Ele é sincronizado, quer dizer, um manda para os dois, tá? Só que quando ele responde, só um responde, tá? O outro está inibido, ele é espelho só. Então ele mantém sincronizado, porque caso caia esse cara, o outro assume, tá? Então ele fica trocando mensagem direto toda hora, a cada sei lá, 10 microsegundos, fica sabendo, fica mandando para saber se o outro está vivo ou não, tá? Se a conexão está viva ou não. Então ele manda pela nuvem mesmo para ver se a conexão está viva, né, e se o sistema está vivo. Tá? Com isso, você não só garante segurança, como também garante o espelhamento, né, garante a redundância desse sistema. Por usuário, né, ele é transparente, não importa quem está respondendo, né, desde que receba a resposta. Tá? Isso garante a confiabilidade e integridade da parte de vendas até o fim, que é o que é mais importante para o usuário, né? E também para a empresa que está fazendo a venda. Tá? Então, isso é fazer arquitetura de sistema. Entender o sistema computacional como um todo, e aí não é só uma questão de hardware, tá? Você tem que entender a necessidade da aplicação, em primeiro lugar. Você tem que estar atento com a aplicação, em todos os requisitos da aplicação, para você montar em cima disso, né, uma arquitetura adequada. E é uma arquitetura de sistema. O sistema inclui o quê? Inclui hardware, software e pessoas. Tá? Então, você que vai montar, em termos de sistemas, onde vai ficar cada coisa, tá? Esse é o papel do arquiteto dos sistemas, né? Onde vai ficar cada coisa, quais são os elementos de hardware e quais são os elementos de software que vai ficar em cada lugar. Né? Que parte vai ficar no usuário. Né? Se é uma parte importante que tem que ser criptografado, o módulo de criptografia tem que estar no usuário, né? Para sair de lá já protegido. Tá? E todo um sistema de proteção envolvendo,
né, tanto um servidor como o outro, o espelhamento, questão de espelhamento, questão de backup, né? Vamos deixar o espelho em lugares diferentes, né? Claro, tá? Caso fisicamente, né, tenha um incêndio num deles, você tem um outro, né, inclusive com rotas de internet diferentes, tá? Então, põe em outra cidade, põe em outro estado o espelho, tá bom? Então, e aí você tem um outro contrato, né, com um grande provedor de capacidade para atender, né, esses recursos gráficos mais pesados, tá? Uma empresa, eventualmente, de grande porte. Mas, alguns cuidados, por exemplo, né, no caso de um Black Friday, né, onde todas as empresas de vendas vão usar os mesmos servidores, né, da mesma empresa que fornece serviços, tá? Aí, congestionar o potencial de congestionamento passa a ser, o risco de congestionamento passa a ser alto, né? Por quê? Tá todo mundo no mesmo lugar. Tá? Então, se um deles gerar um grande movimento, ele vai derrubar todos os outros. Então, você que não teve tanto movimento assim, mas foi prejudicado porque teve um outro, né, que vendeu bastante e derrubou o sistema de todo mundo, não só o dele, como também o seu. Tá? Então, são estratégias que você tem que saber distinguir, né, para atender bem a sua empresa. Tá bom? Então, isso é arquitetura de sistemas, tá? Então, sistemas computacionais com a visão de arquitetura, visão de paralelismo, a visão de desempenho e confiabilidade como sendo os requisitos importantes nesse processo. Bom? É isso. Deixa eu cansar. Já estou estourando o tempo.